Bem, voltando aqui, bem, essa aula ela vai ser gravada, tá? Então, para quem não assistir essa aula, ou para quem, a pessoa, a internet está muito ruim, algumas partes da aula ficou picotado, não consegui pegar alguns conceitos direito, a pessoa vai precisar assistir outra videoaula, uma videoaula para complementar porque eu não consegui entender. Mano, não vai ser necessário porque essa aula vai estar salva e vai ser lançada lá no Google Classroom para vocês, disponível, né, para vocês assistirem a hora que vocês quiserem também, depois, quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, não só a minha aula, a gente está fazendo isso com todas as aulas, então isso é bem interessante, bem legal, porque, cara, você vai ter disponível a disponibilidade de vocês, a aula que você quiser assistir, listas de exercícios, está tudo lá no Classroom, tá? Vou mostrar para vocês aqui, já vou logo compartilhando essa tela. O pessoal vai caindo toda hora, né? Na aula. Bem, essa bagunça aqui é a tela do meu computador. Tá? E eu tenho aqui já o Google Classroom, está aqui, ó, já. Bem, esse aqui é o Classroom, né, o MES Online, beleza? Aqui é um mural onde aparecem as notificações, as últimas postagens e coisas do tipo. Tá vendo essa daqui, ó? Professor de Meson postou um novo material. Opa! Postou um novo material, lista 5, distribuição eletrônica. Mano, fui eu que postei isso aqui, 10 da manhã, ali quase 11 da manhã, né? Aí eu venho aqui em atividades, olha, tem aqui, pô, muita coisa, velho, muita coisa, olha. Isso tudo aqui são várias as disciplinas, né? Simulados, redação, português, matemática, aqui do lado tem um índice, olha. Eu cliquei logo aqui em química, ele vai cair lá, ó, na parte de química, e tem aqui a lista que eu postei hoje. E essa lista é da aula de hoje, a lista número 5, de distribuição eletrônica. Inclusive, tem até algumas aulas aqui do ano passado ainda, tá vendo? Então, tem, pô, coisa pra caramba, videoaula gravada e tal. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, eu aconselho vocês a baixarem a lista de hoje para acompanhar a aula, tá? Se você puder imprimir, melhor ainda. Lógico que não é necessário imprimir isso, tá? Você pode deixar ali e acompanhar, sei lá, no outro aparelho. Enfim, fica a teu critério. Então, pessoas, essa lista ela é uma lista um pouco maior do que as listas anteriores, porque além de exercícios, nessa lista eu coloquei a parte teórica da parada. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. A lista está aqui. Opa, já peguei ali um spoiler. A lista está aqui. Tá? Ela tem aqui várias coisas sobre a parte teórica, porque como a gente não tem aqui disponível um quadro, né, para eu escrever, está tudo escrito já aqui, e aí fica salvo para vocês também. Beleza? Além dos exercícios aqui, que eu esqueci de apagar as respostas, que eu usei essa mesma lista na parte da manhã. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Pronto. Vou ver aqui, ó. Tudo bom. É. Bem, vamos lá, vamos começar essa bagaça? Eu acho que já deu tempo do pessoal ir chegando. Eu estava aqui só enrolando só. Então, já deu tempo do pessoal chegando já. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega daqui a pouco. Pessoas, quaisquer dúvidas, por favor, fala aí no chat, tá? Se quiser abrir o áudio também, não tem problema não, não atrapalha muito, beleza? Pode ficar à vontade aí, a gente tá em casa, literalmente. Tô brincando. Então, pessoas, vamos lá, vamos lá. Nas semanas anteriores, né, a gente começou falando de átomo, né? Falamos lá da história do átomo, o que é o átomo, como a ideia de átomo surgiu ao longo do tempo, como ela foi evoluindo, né? A gente falou sobre alguns modelos atômicos, falamos do modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Então a gente falou de bastante coisa, né? Falamos ainda sobre a estrutura do átomo há pouco tempo, né? Falamos aí, além desses 4 modelos atômicos, falamos de muitos outros cientistas também, né?
falamos da estrutura do átomo na última aula, falamos lá do núcleo, da eletrosfera, falamos das camadas, mano, falamos um monte de coisa, vimos lá o que é isótopo, isóbaro, isoeletrônico, isótono, né? A gente falou de muita coisa já sobre o átomo, né? Já dá para ter uma noção bem enraizada sobre o que é esse cara, esse tal de átomo. Mas, mano, ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Tem ainda bastante coisa para a gente falar sobre o átomo, mas, na verdade, a gente vai estreitar um pouco essa ideia aí do que ainda falta ser dito a respeito. Em outros momentos, ao longo das aulas de química, a gente vai voltar nessa ideia de átomo, vai resgatar um assunto ou outro. Então, o último tópico sobre átomos, a gente vai falar sobre a estrutura do átomo, a gente vai falar nessa aula de hoje. Eu disse na semana passada que essa aula era uma aula importante pra caramba, que não era para faltar essa aula. E, cara, eu tô falando sério, tá? Infelizmente, a gente calhou de cair aí numa semana onde o curso não pôde abrir, né, por causa da pandemia, mas a gente vai fazer dar certo, como eu já disse. Vamos fazer o máximo aí para fazer funcionar. Cara, distribuição eletrônica é o assunto dessa aula de hoje. Parece bobeira, professor, cai distribuição eletrônica em questão de prova? Olha, cair literalmente sobre distribuição eletrônica eu acho até difícil de cair. Tá? Então, por que é importante? Cara, é importante porque em muitos momentos isso vai ser cobrado, né, de outras maneiras. Né? Por exemplo, ligações químicas. Se você não souber ligação química, se você não souber distribuição eletrônica, o mínimo de distribuição eletrônica, você não vai conseguir fazer ligações químicas. Enfim, tabela periódica tem relação com distribuição eletrônica. Então, olha, a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Já deixando aí a brecha para os próximos assuntos. Então, a gente vai tentando entender bem esse assunto, beleza? Vamos lá, vamos para o que interessa. Acho que chega de enrolação, né? Então, a lista é essa daqui, distribuição eletrônica. Está lá no Classroom, já mostrei como é que faz para acessar. Você entra lá com a sua conta, tal, da Google. Né? Acho que o Vitor tem que dar acesso a vocês a essa sala do Meson Online. E lá no Meson Online tem, né, por disciplina, lá as listas, enfim. Baixem depois essa lista aqui, número 5. Está lá a data de hoje postada. Também está lá na parte de química, logo a primeira. Beleza? Não tem acesso não, é só colocar o código. Que já entra Ele já coloca o código e entra direto. Show, show. Melhor ainda. Melhor ainda. Enfim. Cara, lista número 5, distribuição eletrônica. Antes de eu falar dessa lista, antes da gente começar essa lista, na verdade, eu trouxe aqui uma parada que, cara, veio a calhar nessa aula online para eu mostrar isso daqui, que geralmente eu não mostro esse tipo de coisa em sala de aula, porque dá um trabalho danado, eu tenho que perder muito tempo de aula para mostrar esse tipo de coisa. Mas hoje, como eu não vou precisar usar o quadro, a gente tem tempo pra caramba sobrando. Então, olha, dá para brincar a beça. Então, eu trouxe aqui uns simuladores online. Eu recomendo, tá, esse site aqui, phet.colorado.edu. É de uma universidade, né, americana, lá no Colorado, que montou simuladores online em Flash, ou sei lá qual é a plataforma, eu acho que é em Flash. Na verdade, são dois simuladores que eu vou mostrar, mas se você entrar nesse site aqui, cara, aparece um monte de simulador. Muitos simuladores. E esses simuladores são todos educacionais, são de matemática, de física, de química, enfim, uma porrada de coisa, muita coisa. E aí aqui eu trouxe dois sobre esses assuntos que a gente já viu, né, que é sobre a estrutura atômica e sobre semelhanças atômicas. A gente vai ver que esses dois, na verdade, eles são divididos aqui em grupos, né? Olha, sobre o átomo, né, sobre a estrutura atômica, eu tenho esse primeiro aqui, olha, já cliquei ali, então, deixa eu zerar ele, que eu acho que eu tinha esquecido de zerar. E ele vem mostrando aqui uma bandeja com prótons, uma com nêutrons e outra com elétrons, bem legal. Tá? Eu posso clicar aqui nos botões, tá vendo? Eu quero que mostre se o átomo está estável ou não. Na direita aqui aparece uma tabela periódica, abaixo uma carga, né, sobre a carga desse átomo que eu vou montar, e sobre a massa desse átomo também. Eu posso mudar aqui o modelo de órbitas ou nuvens,
né? Essas nuvens elas são referentes a um modelo atômico mais recente. Tá? É um modelo atômico que diz que, ao invés de camadas e subníveis e etc., existem, na verdade, nuvens eletrônicas. Um bagulho meio confuso. Tá? Trata de probabilidade de se encontrar o átomo, enfim. Né? Não vou nem entrar nisso aí, não. É um modelo atômico, como eu disse, não importa para a gente esses modelos atômicos mais recentes, o que importa são os modelos mais antigos, né? Os 4 primeiros modelos atômicos. Bem, como é que funciona, mano? Eu posso simplesmente arrastar aqui, ó, um próton, jogar aqui dentro, olha lá, ele já me diz que átomo é esse, que é o hidrogênio, o símbolo do elemento é H, a posição dele na tabela periódica, tá aqui também, ó, né? Posição dele na tabela periódica. Ele me diz a carga desse elemento, que está me dizendo aqui que é mais um. Por que, que é mais um? Porque eu só coloquei um próton, né, cara? O próton tem carga positiva. E ele me diz ainda a massa desse átomo, massa 1. Bonitinho, né? E aí eu posso ir acrescentando outras partículas nesse átomo, posso tirar partículas, olha, se eu colocar mais um nêutron, o que aconteceu? A carga manteve-se a mesma, a massa aumentou para 2, o elemento continuou o mesmo, né? Se eu colocar mais um próton agora, eu já aumentei o número atômico para 2, então virou outro elemento químico, virou o hélio. Olha lá, a posição dele na tabela periódica mudou, tá vendo? Quadradinho vermelho. A carga foi para mais 2 porque eu acrescentei mais uma carga positiva. E a massa foi para 3 porque tem agora 2 prótons e um nêutron. Né? Eu posso colocar aqui ó, um elétron. O elétron não vai para o núcleo. Se eu coloco ele aqui, ele vai lá para a eletrosfera, na primeira camada. Olha lá, a carga diminuiu para mais 1. Era mais 2, foi para mais 1, né? Eu coloquei um elétron. Um elétron tem carga negativa, certo? Vou colocar mais um, olha. Ele vai certinho para o lugar onde ele deveria estar. A gente vai falar dessa distribuição eletrônica hoje, vai dar para entender um pouquinho melhor por que, que o elétron foi para ali, porque ele não ficou onde eu soltei ele. Eu tinha largado ele aqui, por que, que ele foi para lá? Né? A gente vai entender legal isso aí. A carga dele agora foi para zero, tá vendo? O elemento ainda continua o mesmo, a massa continua a mesma, porque elétron não tem massa, né? Eles têm carga menos um, mas não tem massa. Vou colocar mais um nêutron, olha lá. Foi para 4 de massa. Eu coloco mais um nêutron, opa, foi para 5 de massa, mas agora repare que o núcleo está meio que tremendo, né, meio balançando ali. Isso significa que o átomo se tornou instável. Está aparecendo aqui embaixo, ó, instável. Por que está instável? Porque tem um limite da quantidade de nêutrons que cabe no núcleo, né, sem ele se desestabilizar. Então, olha, com um nêutron só, o átomo de hélio é estável, com 2 ele é estável, com nenhum ele já é instável, sacou? Então, olha, tem ali, eu tenho que ter um pelo menos, 2 mais 3 também já deixa esse átomo instável. Essa instabilidade é a instabilidade do núcleo, né? Então, tem a ver com outros fatores. Se eu acrescentar mais elétrons, olha, colocar elétrons aqui, opa, já pulou para a segunda camada, né? Repare que agora a carga do íon é negativa, é menos um, certo? Porque ele tem um elétron a mais. Agora eu vou colocar mais um próton. Dá para brincar aqui, mexendo nas partículas que compõem o núcleo. Tá vendo? Ó? Já virou o terceiro elemento da tabela periódica, lítio. Olha lá. Por enquanto é um átomo neutro, porque tem 3 prótons e elétrons, mas tem apenas 2 nêutrons. Se tornou um núcleo instável. Então eu vou colocar mais nêutrons, porque tem pouco. Ó, com 3 nêutrons e 3 prótons, ele se torna estável. Se eu colocar mais um nêutron, vai para 4 nêutrons, ainda é estável. Se eu colocar 5, ó, já se desestabilizou. Então, reparem que existem, por exemplo, o lítio com massa 6, que é esse que tem 3 prótons e 3 nêutrons, e existe o lítio de massa 7, estáveis. Sacaram? Então dá para a gente pegar aí algumas informações interessantes, a gente vai ver no próximo simulador ali, algo bem interessante em relação a esses isótopos, né? O simulador de isótopos ali. Se eu venho aqui embaixo, olha, símbolo, é o mesmo simulador, basicamente, mas ele me permite aqui, ó, colocar a quantidade de prótons, nêutrons que eu quiser no átomo. Ó, montei o lítio de massa 7, vou colocar mais um próton, virou berílio.
coloquei mais um nêutron, ele se estabilizou no núcleo. Mas olha lá, aqui agora vem mostrando o número atômico dele, que é 4, porque tem 4 prótons, certo? Deixa eu ver aqui, alguém pedindo para entrar na sala. Quatro prótons é o número de baixo, é o número atômico, beleza? O número de cima é a massa atômica, referente ao quê? A igual a P mais N, certo? Eu tenho ali 4 prótons, 4 bolinhas vermelhas, né? E 5 bolinhas cinzas, que são os nêutrons, totalizando 9 de massa. Mas repare que eu coloquei só 2 elétrons, né? Então, ele tem 4 prótons e 2 elétrons, prevalece o quê? Prevalece a quantidade de cargas positivas, né? Tem mais cargas positivas, 2 cargas positivas a mais, na verdade. Então, olha, vou colocar aqui mais um elétron, olha lá, a carga foi para mais um. Colocar mais um elétron, a carga foi para 0. Beleza? Então, pô, muito legalzinho, bonitinho, funciona bem, tá? É lógico que ele tem algumas limitações, olha, não dá para eu colocar muitos prótons, eu consigo colocar aqui, que vai chegar até o 10, tá? Então, não dá para montar todos os elementos da tabela periódica, infelizmente. Aqui eu coloquei todos os prótons que eu tinha, tá vendo? E ele chegou no 10º elemento químico, que é o neônio. Só, é o máximo que deu para fazer, tá? E olha lá, com 20 de massa, ele é estável, 10 prótons, 10 nêutrons, não é isso? Nesse caso aqui, está com carga mais 6, né? Porque eu coloquei 10 prótons e só tem 4 elétrons. Então, para neutralizar esse átomo, eu vou ter que ir acrescentando elétrons para chegar na carga zero. Beleza? Ó. Chegou na carga zero bonitinho, neutralizei esse elemento. Legal, né? Bem interessante, eu acho que intuitivo, dá para tirar dúvidas, né? Dá para brincar aí também. E eu aconselho, tá? Aconselho mesmo, entrem nesse simulador e joguem esse jogo aqui. Ó. Terceiro link aqui embaixo. É o mesmo simulador, mas ele quer o quê aqui? Ele quer que eu encontre esse elemento químico que está mostrando na imagem, nessa tabela periódica ao lado. Bom, a gente não falou ainda de tabela periódica, né? Mas, cara, é bastante intuitivo. Se você fez ali, trabalhou ali com os modelos anteriores, você viu lá a posição de cada elemento químico. Olha, o primeiro era aqui, o segundo era aqui, terceiro, quarto, quinto. É como se eu estivesse lendo um texto, né? Eu leio a primeira linha, da esquerda para a direita, depois a segunda, depois a terceira, e assim vai. Beleza? Só pular os buracos aqui e tá tudo certo. Ok? E esse primeiro significa que ele tem o número atômico 1, número atômico 2 é o hélio, número atômico 3 é o lítio, 4 é o berílio, 5 é o boro, 6 é o carbono, e assim vai. Beleza? Olha, esse cara aqui tem um próton só. Bolinha vermelha é o próton, lembra? Então ele é o hidrogênio, tem número atômico 1. Esse cara aqui é um átomo neutro? Bem, não. Ele tem uma carga positiva, que é o próton, tem um nêutron, que não tem carga, mas não tem nenhum elétron. A carga dele é mais um. Sacou? Então ele é um íon. Eu vou clicar aqui em conferir, ele me dá um joinha aí, né? Tipo, olha, parabéns, você não é um tapado. Né? Eu acho que esse jogo é tão bobinho, mas ao mesmo tempo eu acho ele tão crucial saber pelo menos o mínimo disso daqui. E é uma maneira mais lúdica de brincar com isso aí, de entender esse assunto. Olha lá. Ele quer que eu encontre esse elemento de 8 prótons, 10 nêutrons e 8 elétrons. Cara, o que eu preciso fazer? O que me importa aqui é a quantidade de prótons. O número atômico 8 é o oxigênio. Se eu for contando ali, ó, hidrogênio é 1, Hélio é o 2, lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Ele é um átomo neutro ou é um íon? Bem, ele tem 8 prótons e 8 elétrons, a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, olha, é um átomo neutro. Oh, maravilha. Maneiro, né? Bem, esse é o primeiro dos dois simuladores. Tá? O segundo simulador é esse aqui, em que ele mostra que aquele lance de semelhanças atômicas, principalmente sobre isótopos. Tá? E olha,
Deixa eu zerar ele aqui. Ele vem mostrando aqui o hidrogênio, né, como tem poucos elementos nesse simulador. Tá? Mais uma vez, ele só vai até o 10º elemento da tabela. Mas eu acho que a ideia é só para a gente entender como funciona o assunto de isotopia. Tá? E ele tem aqui um átomo de hidrogênio em cima de uma balança que mede a massa dele, que é 1. Olha lá, hidrogênio, né? Um próton. Um próton é a bolinha vermelha, igual nos exemplos anteriores. O que eu posso fazer? Eu posso ir acrescentando nêutrons. Olha, eu vou colocar mais um nêutron, a massa foi para 2. E aqui ele já me mostra a abundância desse isótopo na natureza. Aqui mostra o símbolo, número atômico 1, massa 2. Eu posso tirar esse nêutron de novo. Ó. Olha lá. Ele me mostra a abundância do hidrogênio de massa 1, que é de 99,9885% na natureza. Ou seja, de todos os átomos de hidrogênio na natureza, 99,9885% deles são esse hidrogênio aí de massa 1. Agora, se ele tiver massa 2, ou seja, um próton e um nêutron no núcleo, a abundância dele é ridícula de pequena, 0,0115%. Quase não existe nada desse cara. Se eu colocar mais um nêutron, olha, 3 de massa, reparem que ele se tornou instável, né? Mas ainda assim existem traços desse cara na natureza. Uma porcentagem tão pequena que ele nem colocou valor aqui. Tá? Mas existe na natureza em proporções mínimas. Se eu colocar mais um nêutron, olha, ele ainda é instável, mas agora ele me diz que esse cara não existe. Por quê? Olha, 0% desse cara na natureza, ele não existe na natureza. Beleza? E dá para escolher outros elementos, olha, se eu colocar aqui o hélio, ele já me joga ali o elemento hélio, o átomo de hélio, na maior abundância possível, que é de 99,9999%. Se eu coloco mais um nêutron, ó, 0% de chance de existir, com 6 de massa também não, 7 também não, e 8 também não. Exagerei, né? Coloquei massa pra caramba aqui, um monte de nêutron, né? Para a necessidade. Não existia. E se ao invés de eu acrescentar nêutrons, eu tirar nêutrons? Olha, esse cara aqui existe. Olha lá. Tem uma porcentagem muito pequena dele na natureza, mas ele existe, de massa 3. Tá bom? Então, aqui a gente consegue ver quais isótopos existem de cada um. Lembra lá do lítio, que eu falei agora há pouco? Olha, o de maior abundância é o de massa 7. Tem 92,41% dos átomos de lítio da natureza são dessa massa aí, massa 7. Mas, se eu coloco um nêutron, olha, esse cara aqui já não existe, de massa 8. Agora, o de massa 6, esse cara existe. Olha lá, 5,94. Beleza? O de massa 5, esse também não existe. Beleza? É bem legal. Eu acho que dá para tirar algumas dúvidas, né? A gente vai conseguindo entender um pouco mais a fundo, porque ver o esquema, né? A parada fica diferente, né? Bem legal. E a segunda parte desse segundo simulador é o que mostra justamente do que eu estou falando, o que é a abundância. A abundância é justamente a frequência com que esse cara aparece, com que esse isótopo aparece na natureza. Por exemplo, o hidrogênio, a gente viu lá que 99,9885% deles era o hidrogênio de massa 1. Tá vendo? Aqui eu tenho duas bacias, né? A bacia de bolinhas roxas, que é o hidrogênio de massa 1, e de bolinhas verdes, que é o de massa 2, que são os dois isótopos dele que existem na natureza. Então, conforme eu vou colocando aqui, ó, bolinhas dessa bandeja no quadro, vai contando ali a porcentagem de quanto que eu tenho de cada. Ó, coloquei um verde, ó, já ficou 66,7% do roxo e 33,3%. Beleza? A gente sabe que na natureza há uma porcentagem maior desse cara aqui, de bolinha roxa, né, de massa 1, certo? Chega a 99,9885, segundo aquele simulador que a gente viu agora há pouco. Olha, com uma bolinha aqui não dá para ver. Uma outra maneira de visualizar isso é fazendo assim. Ó. Posso colocar aqui 99 bolinhas roxas e uma só bolinha verde. É essa a proporção com que isso aparece na natureza. De 99 bolinhas, de 99 átomos de hidrogênio de massa 1,
né, quer dizer, de 100, né, átomos de hidrogênio, 99 tem massa 1 e um só tem massa 2. 99%. Na verdade, até menos do que isso, né? Menos do que um. Na verdade, a realidade é essa. Olha. Aqui eu estou montando essa mistura, né? Mas a mistura real que existe na natureza é essa aqui. Ó. Ele colocou aqui, sei lá, 999 bolinhas roxas e uma bolinha, né, verde só. Então, um bagulho ridículo, né? Uma abundância bem grande mesmo desse de massa 1. Aí tem lá, por exemplo, o oxigênio. Olha, tem 3 isótopos do oxigênio possíveis, de massa 16, 17 e 18. E está mostrando aí mais ou menos esse esquema. Né? Olha, majoritariamente, 99,757% dos átomos de oxigênio da natureza tem massa 16. Sacou? 0,038% massa 17 e 0,205% massa 18. Então, dá para você ver aqui os isótopos existentes de cada átomo. Ah, ó, aqui no caso do neônio, ó, tem bastante, né, tem 9,25%, quase 10% dele tem massa 22, outros 90% tem massa 20. Bem legal, eu acho que traz bastante informação, né, traz também algumas dúvidas, eu acho interessante isso por conta de vários fatores. Ah, mas isso daqui é só uma dica, é algo que a gente tem aí à disposição quando a gente tem essas aulas online, né? Então dá para fazer essas brincadeiras. Na aula presencial eu até poderia pegar o Datashow, montar lá, abrir o computador, blá blá blá, chegar nesse site. Até eu conseguir fazer isso aí, metade da aula eu já perdi, né? Então aqui já estava aqui aberto, foi mais rápido. Então é interessante, recomendo, tá? Esse site phet.colorado.edu, né? É muito bom. Recomendo vocês depois darem uma olhadinha. Beleza? Qualquer dúvida também, se vocês quiserem tirar depois comigo, podem falar. Bem, vamos voltar lá então, agora sim, vamos iniciar essa aula da lista 5. Como eu já disse, a gente tem bastante tempo hoje, está tranquilo, vai dar para fazer exercício, talvez até a lista inteira. Então, olha só. Cara, o último modelo que a gente falou sobre elétrons, né, sobre a eletrosfera, foi o modelo de Bohr, o quarto e último modelo atômico, né? Em 1913, proposto por Niels Bohr, né, aquele dinamarquês lá. Bem, os elétrons, segundo Bohr, estão distribuídos em camadas. A ideia dele era essa, né? Ele, inclusive, falou lá da quantidade de elétrons, a quantidade de elétrons, não, desculpa, da quantidade de energia em cada camada. Lembram disso? Se eu tenho aqui esse modelo, esse exemplo aqui da folhinha, da lista 5, né, desse desenho, aqui dá para a gente trabalhar. Olha, eu tenho ali um átomo de berílio. Como é que eu sei que é um átomo de berílio? Bem, está escrito. Não, além disso, além de estar escrito, eu sei ali, olha, que tem 4 prótons, então ele tem o número atômico 4, e na tabela periódica esse cara é o berílio. Né? A gente viu lá como é que funciona agora há pouco. Bem, além disso, eu tenho aqui 4 bolinhas azuis, que são as bolinhas, são os elétrons, as bolinhas amarelas são os nêutrons. Ok. Então, reparem que eu tenho aqui elétrons distribuídos em camadas, cara, muito parecido com aquele modelo que a gente viu agora há pouco no simulador, né? Então, já ajuda a gente a se enquadrar um pouquinho melhor, a entender um pouquinho melhor esse lance. Ó, segundo Bohr, se eu dou energia, se um átomo absorve energia, se eu dou energia para ele, o que acontece com os elétrons? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, ao receberem energia, saltam para camadas mais distantes do núcleo. Então, quando esse elétron sai aqui dessa primeira camada, que é a camada que Bohr chamou de camada K, né? A segunda camada é a camada L. Então, quando ele sai da camada K e vai para a camada L, ele absorve energia. Lembram disso, né? Ele absorve energia nesse processo e chega aqui. Beleza. Só que quando esse átomo joga essa energia que foi absorvida fora, porque ele não precisa dessa energia, né, por muito tempo. Quando ele joga essa energia fora, ele faz com que esse elétron volte para o lugar onde ele estava, tá? Ele volta para o lugar onde ele estava, e ao voltar, ele joga essa energia fora em forma de
ondas. No caso, luz. Tá? Joga essa energia fora em forma de luz. Muito ruim de escrever com um touchpad, meu Deus. Olha aqui. Ok. Horrível. Mas enfim. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito disso daí. Tá? Eu acho que Bohr, ele foi bastante certeiro em entender esse lance da energia absorvida e liberada pelo átomo, certo? Bem interessante, ele conseguiu propor ali a existência de camadas, inclusive calculou a energia em cada camada da eletrosfera. Mas ele não foi a fundo o suficiente para entender tudo que tinha na eletrosfera. Na verdade, o bagulho mais confuso do átomo é a eletrosfera, para ser sincero. Tá? Então, vamos destrinchar esse assunto, vamos entender legal aí, porque é mais feio do que parece. Tem um bagulho errado. Então, tem aqui desenho do átomo, etc., blá, 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 duas camadas, a camada K e a camada L. Um elétron absorve energia ao saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa e joga essa energia fora quando ele volta para camadas mais internas. Beleza. Só que, estou falando de um modelo atômico de 1913. O modelo atômico de Bohr é de 1913. Cara, faz muito tempo já e com certeza o átomo mudou ao longo do tempo. Ele não é mais só assim, né? O que mudou daí para cá? Bem, muita coisa, muita coisa. Tá? O átomo ele se tornou extremamente diferente do que ele era antes? Não. Ele ainda é muito parecido com o que era o modelo de Bohr. Mas o conceito por trás de eletrosfera mudou bastante ao longo do tempo. Tá? Uma das seguintes contribuições para a história do átomo aí foi feita, na verdade, por Sommerfeld, que propôs que havia subdivisões nas camadas. Ou seja, as camadas são divididas em subcamadas. Na verdade, a gente chama atualmente de subníveis. Né? Então, camadas, além da eletrosfera ser dividida em camadas, as camadas são divididas em subníveis. É como se a gente estivesse falando aí, por exemplo, do endereço do elétron. É isso. A melhor analogia que eu posso fazer para vocês é essa. É como se eu estivesse te dando o endereço do elétron. A ideia não é encontrar onde é que está o elétron na eletrosfera, né? Porque, cara, a eletrosfera é grande pra caramba, o elétron é muito pequeno, né? A gente já falou disso. E aí, cara, para entender aonde que o elétron fica na eletrosfera é que é difícil. Porque existe essa discrepância entre o tamanho da eletrosfera, que é muito grande, e o elétron, que é muito pequeno. Né? E aí, para entender esse lance, cara, a gente precisa ir se aproximando do endereço do elétron. Então, quando eu digo, olha, os elétrons ficam na eletrosfera. Mano, eu não estou te dando muita informação, né? Porque, olha, a eletrosfera é grande pra caramba. É como se eu dissesse assim, ó, o professor Rodrigo mora no Brasil. Beleza, ok. Pô, agora eu sei onde é que é tua casa, né? Não adiantou nada, né? Não deu informação nenhuma. Agora, olha, o professor Rodrigo mora na terceira camada. Pô, eu tô te dando, sei lá, ó, tá no Rio de Janeiro, sacou? E aí isso já facilita o entendimento de onde esse elétron se encontra. Mas, pô, o Rio de Janeiro também é grande pra caramba, não adiantou muita coisa, né? Então, o que eu preciso saber? Olha, eu preciso saber em qual cidade, né, esse elétron está. Então, aí eu tenho que aprofundar um pouco mais. Então, quando o Sommerfeld vem com essa ideia das subdivisões das camadas, ele chega um pouco mais perto do endereço do elétron, de encontrar a posição exata em que cada elétron se encontra. Né? Então, eu acho que é uma analogia excelente, porque ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo, né, aqui agora. Para que eu quero saber a distribuição eletrônica? Bem, eu quero entender onde é que está o elétron, é isso. Basicamente isso. Tá? E é possível encontrar cada elétron, hoje em dia, né, na eletrosfera de um átomo, dentro das teorias que a gente vai aprender aqui. É lógico que Sommerfeld propôs esse modelo atômico, se não me engano, por volta de 36, 36, alguma coisa assim, se eu não me engano a data, tá? Eu posso estar enganado. E, mano, pô, faz um tempo já também, né? E esse modelo atômico ele foi evoluindo, evoluindo. Atualmente, o modelo atômico mais recente, se eu não me engano, é o modelo de nuvens eletrônicas, onde a gente diz que não há um endereço específico para o elétron, tá?
há sim uma chance de encontrar, uma probabilidade de encontrar o elétron maior em determinadas regiões. É isso. Então, o elétron não fica em casa, né? Ele não faz quarentena, ele fica zanzando para lá e para cá. Esse é o lance. E aí não dá para você encontrar o elétron, né? Ele não fica parado, ele É fica nômade. andando. Desculpa? Nômade. É, migrando, né? Enfim, é uma boa analogia também, nome. Enfim, esses modelos atômicos mais recentes, eles não são importantes para o vestibular, nem para provas militares, tá? Só para frisar isso mais uma vez. A gente só precisa realmente conhecer os 4 primeiros modelos atômicos que são os que são cobrados em prova. Mas aqui algumas contribuições mais recentes, como a ideia de subnível, acaba sendo importante dentro da estrutura do átomo. Né? A gente vai ver que distribuição eletrônica, isso vai ser bastante importante. Bem, o que são subníveis? Tem uma ideia aí do que é um subnível, né? Acho que fica um pouco abstrato, né? Pô, a camada dividida em subníveis, né? Mas o que é um subnível? Na verdade, os subníveis, eles são conjuntos de órbitas. A gente não está falando aí que o átomo ele é semelhante a um modelo planetário, né? Tem lá o Sol, que é o núcleo, né? E os planetas são os elétrons. Né? A ideia é mais ou menos essa, segundo o modelo de Rutherford. Né? Por exemplo, o planeta Terra ele faz uma órbita ao redor do Sol, não é isso? Uma órbita elíptica, né? A gente pode chamar ela de circular, tudo bem, né? Não tem problema. Na verdade, ela é elíptica, mas ele não é a única coisa que tem nessa mesma órbita, concordam? Tem outros objetos no mesmo caminho que o planeta Terra faz ao redor do Sol. Um grande exemplo aí é a Lua. Não é só o planeta Terra que gira ao redor do Sol na mesma órbita, né, no mesmo caminho. A Lua também está no mesmo caminho que o planeta Terra, né? Tudo bem, ela faz um caminho um pouquinho diferente, sacaram? Então a órbita dela está dentro da mesma camada. Olha só a ideia. Está dentro da mesma camada, mas é uma órbita um pouquinho diferente, porque ela, além de circular ao redor do Sol, ela circula em torno do planeta Terra. Né? Faz um movimento de translação ao redor do Sol e circula ao redor do planeta Terra. Então, são órbitas diferentes numa mesma camada. Faz sentido agora, né? Beleza. Se você for ver lá, pô, Saturno tem 64 luas, né? Ó, dá para caber muita coisa ali, né? Tem várias e várias órbitas diferentes lá na camada de Saturno. Então, acho que ficou um pouco mais claro agora o que eu estou querendo dizer que é um subnível, né? Subnível é um conjunto de órbitas. Bem, a gente já conhece e já foram encontrados na natureza, enfim, 4 subníveis diferentes. Tá? Mas, teoricamente, existem muitos outros subníveis. Na teoria, olha, existe subnível pra caramba, já inventaram um montão de subnível, mas nenhum deles existe na natureza ainda. Só 4, na verdade, né? Só 4. Desses montão que eles encontraram, só 4 existem na natureza, que são os subníveis S, P, D e F. Tá? São letras, né? Mas, na verdade, tem nomes. Tá? Esses subníveis têm nomes. S é de Sharp, P, Principal, D, Diffuse e F, Fundamental. Então, dentro do inglês, né, o nome desses subníveis. Muitas vezes a gente nem sabia que né, tem nome sim. Tá? Enfim, esses caras, eles são conjuntos de órbitas. O subnível S, ele é uma órbita circular, né? um orbital circular. Como se ele tivesse uma órbita literalmente circular mais simples ao redor do núcleo. Né? Já o subnível P, ele é um pouco mais complexo. Vou tentar desenhar aqui esse lance. Eu estou com outra câmera aqui. Acho que vai ficar um pouquinho mais... Como se fosse isso daqui, ó. Subnível S é como se fosse... Essa caneta morreu. Pronto. Subnível S é como se ele fosse circular. Já o subnível
P, ele é como se fosse uma pista de Hot Wheels, assim, em forma de 8. É mais ou menos isso. Mas, na verdade, subnível P, ele não é só isso. Eles são, na verdade, 3 orbitais em forma de 8. Mais ou menos assim. E um outro em perspectiva, que é como se estivesse aqui, ó, para frente. Né? Como se estivesse para frente, em 3 dimensões. Né? Acho que vai ficar um pouquinho difícil de visualizar no meu desenho, ficou muito ruim. Então, vou tentar pesquisar lá no Google. Segurei. Ó, olha que coisa linda. Só que não. É, olha, essa imagem aqui, o primeiro quadrinho, né, em preto e branco aqui, está mostrando aqui o orbital S. Né, é um orbital esférico. Já o orbital P são 3 eixos aqui, X, Y e Z, em forma de 8. Né? E o lance é que quando esses orbitais se sobrepõem, eles ficam assim, ó. Esse é o subnível P. Tá vendo? São 3 orbitais em forma de 8, e ao se sobreporem, eles ficam tipo, como se fossem 6 bolas de festa amarradas pela boca. A ideia é essa, né? Basicamente isso. Esse é o caminho que o elétron faz em cada um desses 3 orbitais, né? Um orbital aí laranja, vermelho e azul, certo? Nesse desenho. Enfim, cara, é confuso, bem confuso. Tá? O subnível D, então, cara, olha, nem me atrevo a tentar desenhar. Tá? Aqui em P, os amarelos aqui são P, esses 5 aqui em forma de X, e essa rosquinha aí, sei lá como é que é isso é o orbital D. Esses em azul é o orbital D. E o orbital F é isso aqui em rosa, rosa e roxo aqui embaixo. Mano, um bagulho confuso pra caramba, tá? Então, olha, você precisa saber o formato do orbital? Lógico que não. Ignora isso aqui, tá? Eu acho que essa ideia ela vem só para acrescentar, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor aqui o que é um orbital, tá? O que é um subnível. Então, o formato dele não é importante. O que é importante aí é, na verdade, a quantidade de elétrons que cabe em cada subnível. O lance é, o subnível S, ele é formado por um orbital só. Como eu disse, subníveis são conjuntos de orbitais, né? Subnível S é formado por um orbital só. E a gente precisa entender que cada orbital cabe 2 elétrons. Vou repetir tudo de novo, calma aí. Subnível S é formado por um orbital só. Cada orbital cabe em 2 elétrons. Show? Beleza? Ok? A gente pode voltar aqui para a câmera, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Olha só. Subnível S, ele é formado por um orbital só. Cada orbital eu vou representar aqui por uma caixinha. Beleza? Isso aqui é o subnível S. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar legal. Pronto. Em cada caixinha dessa cabem 2 elétrons. É isso que eu estou dizendo. Já o subnível P são 3 orbitais. Então, a gente pode dizer que são 3 caixinhas. Cada caixinha cabe em quantos elétrons? 2. Então, no total, aqui, cabem 6 elétrons. Concorda? Beleza? Aqui cabem só 2 elétrons. Lembra lá dos desenhos? No P são 3 orbitais diferentes, né? Cada orbital, 2 elétrons, 6 elétrons ao todo. Foi? Tranquilo? Já o subnível D são 5 caixinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Cada caixinha cabe 2 elétrons, então um total de 10 elétrons. Tranquilo? Beleza? Já o subnível F são um total, olha, de 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Eu desenhei 5, 6, 7. É 7. Desculpa. 7 caixinhas. Cada caixinha cabe 2 elétrons, totalizando 14 elétrons
altura. Ok? Beleza? Esse lance das caixinhas, a gente vai falar mais à frente em números quânticos. Tá? Números quânticos é um assunto que cai, por exemplo, em provas militares, como prova da SpaceX. Tá? Canso de ver aí sobre esse assunto em prova da SpaceX. Colégio Naval também cai. Tá? Então é importante conhecer aí esse lance das caixinhas. A gente vai falar melhor disso mais à frente. Ok. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Porque é um assunto que vai ficando feio, tá? Se você não entendeu nada até agora, mano, fala agora, ou então, né, aguenta o tranco, porque vai piorar, tá? Bastante. Bem, eu estou dando ali o limite máximo de elétrons que cabe em cada subnível. Ok? Vamos ver então lá, vamos voltar lá para isso. Ó, tá justamente aqui nessa primeira tabelinha, esse primeiro quadrinho aqui está mostrando a quantidade máxima de elétrons que cabem em cada subnível. Na subnível S, cabe o quê? 2 elétrons, né? Olha lá, 2 elétrons. Subnível P, 6. No D, cabem 10. E no F, cabem 14 elétrons. Cara, eu estou falando do limite máximo de elétrons que cabe em cada um. Ok? Tudo bem? E a gente viu que subníveis são as divisões das camadas, não é isso? Portanto, a gente pode falar que as camadas tem subníveis. Quais camadas têm quais subníveis? A gente vai precisar entender isso legal aí. Peraí. Aqui eu tenho também, olha, o limite máximo de elétrons que cabem em camadas. Na camada K cabe 2, L8, N18, N32. Cara, pera lá. Vamos entender isso de uma vez por todas. Olha, se eu tenho aqui, deixa eu voltar lá para a câmera, olha. Se eu tenho aqui a camada K, e lá naquela tabela ele está me dizendo que a camada K comporta no máximo 2 elétrons. E a gente sabe que as camadas são divididas em subníveis. Qual é o subnível que tem na camada K? Você concorda que é o subnível S? Porque se existe ali um limite máximo de 2 elétrons na camada K, o subnível que existe na camada K é o subnível S. Beleza? Já a camada M, quer dizer, L, desculpa, a camada L, me disse lá naquela tabelinha que cabem 8 elétrons. Depois eu volto lá, vocês vão conferir. Ó, diz lá que cabem 8 elétrons na camada L. Por que são 8 elétrons? Porque nessa camada existem os subníveis S e o subnível P. Porque no S são 2, no P são 6, totalizando 8. Faz sentido isso agora? Porque, cara, lá no ensino fundamental, nono ano, primeiro ano, a gente vê essa bosta e ninguém entende por que são 2, 8, aí depois vem M, que cabe em 18. Por que são 18? Olha, porque na camada M eu tenho o subnível S, P e também o D. Olha, 2 mais 6 mais 10, 18, cara. Foi? De boa? Ó, na camada N. Na camada N são 32. Ó, por que 32? 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Ele tem os 4 subníveis, S, P, D e F. Foi? Tranquilo? Cara, isso aqui ajuda a gente a entender o porquê que tem um limite máximo de elétrons nessas camadas, de acordo com os subníveis. Foi? Alguma dúvida aí? De boa? Ó, mas aí rola uma dúvida interessante. Elétrons são negativos. Prótons estão no núcleo e são positivos, certo? O que faz os elétrons ficarem presos na eletrosfera? Por que eles não vão voando embora? Né? Você concorda comigo que é a atração que o núcleo realiza sobre esses elétrons, né? A atração da carga positiva do núcleo pela carga negativa dos elétrons. É o que mantém esses elétrons presos ali, certo? Você concorda comigo também que se há uma atração, a ideia é que eles queiram estar o mais perto possível do núcleo, porque ele é positivo e os elétrons são negativos, né? Então, obviamente, eu queria colocar mais elétrons mais perto do núcleo. Quando a gente vê aqui no modelo do átomo de berílio,
né, que a gente usou como exemplo aqui no início, a camada K, essa camada aqui, é a camada mais perto do núcleo. Então, deveria colocar mais elétrons ali, porque, olha, elétrons são negativos, né? Por que não tem um monte de elétron na camada K e depois vai diminuindo a quantidade de elétrons conforme vai afastando? Que faz mais sentido, né? Se você tem, por exemplo, um ímã, só um minutinho. Se você tem, por exemplo, um ímã, ele atrai metais. Então, se você coloca ele perto de algum metal, né, quanto mais perto esse ímã estiver, maior a atração. Já repararam isso? Quando você vai afastando o ímã, ele vai perdendo a atração, né, conforme se afasta. Né? Então, consequentemente, é mais cômodo eu colocar os elétrons perto do núcleo. Faz sentido, né? Por que não cabe? Fala, qual é a sua dúvida? A pergunta é bem besta. Por que os elétrons não conseguem alcançar o núcleo? Eles só ficam em volta? Não é uma pergunta bem besta, não. É uma pergunta muito interessante, cara. É bem pertinente, inclusive. Tá? Por que os elétrons não ficam no núcleo, né? Já que eles são negativos e o núcleo é positivo? Eles deveriam cair no núcleo. A mesma pergunta eu te faço. Por que o planeta Terra ainda não caiu no Sol? O Sol não tem gravidade? Sim. Por que o planeta Terra não caiu no Sol? É uma pergunta difícil, né, de ser respondida. Né? Eles deveriam cair lá, porque o Sol está puxando a gente. Né? Só que existe uma força chamada força centrífuga. Essa força centrífuga, ela é uma força que foge do centro. Não está me dizendo, né? Centrífuga. Então é como se os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, gerassem uma força para fora. Uma força que empurra eles para fora. Tá? Essa força que empurra eles para fora compete com a força de atração do núcleo. É por isso que ele não cai. Quanto mais ele gira, maior a força centrífuga, e aí mais distante do núcleo ele vai estar. Sacou? A ideia é essa. A mesma coisa acontece no planeta Terra, né? E aí também, nos átomos. É um lance de guerra de forças, né? Mas é uma pergunta bem interessante mesmo. Não é uma pergunta boba, não. É, só parecia, mas não era, não. Enfim. Mas voltando. A questão é, por que não tem mais elétrons na camada K do que nas camadas exteriores? Se os elétrons deveriam estar mais perto do núcleo, porque eles têm cargas opostas? Bem, a resposta é a seguinte. A camada K é uma camada pequena. Ela está perto do núcleo. Quanto maior o raio, ou seja, quanto maior a distância do núcleo, maior o perímetro da circunferência. Aí já estou falando de geometria, né, de matemática. Então, mais espaço tem para comportar esses elétrons. Sacou? Uma outra coisa também, cara, que impede os elétrons de caírem no núcleo é que, ao mesmo tempo que esse elétron aqui está tentando se aproximar do núcleo, esse aqui também está. Esse aqui também está. Enfim, todos eles estão, certo? Só que elétrons repelem elétrons, porque ambos têm carga negativa. Então, eles competem também entre si, né, para se aproximarem. Eles não conseguem se aproximar muito porque um repele o outro. Sacaram a merda? Então, tem muitos fatores aí que fazem um elétron não cair no átomo, no centro do no núcleo do átomo. Tá? Eles não conseguem fazer isso. Literalmente. Beleza? Acho que tem alguém pedindo para entrar na sala aqui, só um minutinho. Opa, aqui. Ok? E aí, cara, a resposta para essa pergunta que eu fiz, qual era a pergunta? Vamos voltar na pergunta. Por que não tem mais elétrons na camada K do que na camada L? Porque a camada K é mais perto do núcleo, né? Seria mais cômodo para os elétrons estarem ali. A ideia é que a camada K é uma camada pequena, não cabe muitos elétrons. E uma outra ideia é que, por ser pequena, há uma repulsão maior entre os elétrons também, porque a distância entre eles vai ser pequena. Faz sentido, né? Quanto mais distantes, menor a repulsão. Quanto mais próximos uns dos outros, os elétrons se repelem mais. Beleza? Então, olha, tem vários fatores aí que são importantes nesse quesito. E aí a gente consegue observar algo que foi descoberto aqui por Linus Pauling, no estudo da eletrosfera,
de um átomo, ele consegue descobrir quantos elétrons cabem em cada camada, né? E descobre aqui algo interessantíssimo. Percebe que na camada K cabem 2 elétrons, depois 8 na camada L, 18 na camada M, 32 na camada N. Bem, está fazendo sentido, porque quanto maior o tamanho da camada, mais elétrons vão caber nela. Beleza. Mas repare que na camada O, ele estagna, ele não continua aumentando a quantidade de elétrons que cabe. Para no 32, depois ele começa a regredir. Na camada P já são 18 novamente, e depois na camada Q, aqui nessa tabela está dizendo que é 8, que é 2, né? Desculpa. Mas na verdade, atualmente, essa tabela está desatualizada, atualmente são 8 aqui, tá? Não são 2. A gente ainda está descobrindo novos elementos químicos, e cada vez que se descobrem novos elementos químicos, a gente atualiza algumas coisas, tá? Estou falando de ciência recente. Esse cara que eu estou citando agora, Linus Pauling, ele viveu entre 1901 e 1994, cara. Pô, eu estava nascido já, quando esse cara estava vivo, sacou? Então não é um bagulho muito de lá de trás mais. A gente está falando de ciência atual, beleza? Ó, e aí, atualmente a gente ainda descobre elementos químicos e algumas atualizações estão sendo feitas ainda. Tá? Então aí, ó, na sétima camada, a camada Q, né, não são mais 2 elétrons que cabem, no máximo são 8. Tá? Então a gente vai aumentando aí a quantidade de elétrons que cabem em cada camada conforme, né, novas descobertas vão sendo feitas. Enfim, e aí, mano, por que houve essa redução na quantidade máxima de elétrons que cabem em cada camada? Aí vem aquela outra explicação. A camada O, a camada P e a camada Q já são muito distantes do núcleo. E aí a atração do núcleo por esses elétrons começa a ficar cada vez menor. E por conta disso, né, vão ficar menos elétrons ali, porque não tem muita atração do núcleo por eles, porque eles estão muito distantes do núcleo já. Sacou? É lógico que dá para colocar os elétrons. Elas continuam aumentando, no caso, né? Elas continuam aumentando, né? Mas o limite máximo de elétrons que cabe ali já não é mais tão grande, porque são camadas muito distantes do núcleo e a atração vai diminuindo conforme essa distância aumenta. Entendi. Beleza? E aí, mano, tem muitas explicações reais, né, do porquê disso, enfim. A gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, é lógico, tá? Não é importante também, ok? É importante que a gente entenda aqui o limite máximo de elétrons em cada camada e em cada subnível, porque isso que vai ser utilizado daqui a pouco. E quando o Linus Pauling descobre esse limite máximo de elétrons em cada subnível e camada, ele tenta descobrir o porquê que isso rola. E ele viu lá aquela relação entre a quantidade de elétrons de cada camada e o limite máximo de elétrons em cada subnível, que eu acabei de mostrar lá no papel, né? E aí ele monta esse famosão diagrama de Linus Pauling, né? Todo mundo já viu isso aqui, já se arrancou os cabelos aí, né, por causa disso. Né? Tinha que gravar isso aqui para fazer a prova lá no 9º ano. Era um Deus nos acuda, bagulho chato, ninguém entendia para que servia, não sabe fazer até hoje, né? Bem, simples dizer que sim, você precisa gravar esse bagulho, tá? Não tem outro jeito, eu acho que é fundamental saber isso. Mas, depois que você entende por que é desse jeito, fica muito mais fácil de você levar isso de boa. Tá? Vai ser mais fácil de gravar, inclusive, né? Porque depois que você entende, fica mais tranquilo. Vamos ver aqui o porquê, olha só. Eu tenho aqui 7 camadas, são, na verdade, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, né? Aqui eu numerei essas camadas, né? Essa daqui é a camada K, essa daqui é a camada L, M, N, enfim, deu para entender, né? O, P e Q. E simbolizei ali os tipos de subníveis que existem em cada camada. Como a gente viu, a camada K contém apenas o subnível S. Está aqui, camada 1, subnível S. Então, 1S significa o quê? Esse 1 na frente é o número da camada e S é o subnível, beleza. Segunda camada, camada 2, olha, 2S e 2P. Tá vendo? Por que 2S e 2P?
Na camada L cabiam 8 elétrons, subnível S cabe 2, o P cabe em 6. Total 8. Faz sentido, né? Igual a gente viu lá no papel. Então, olha, a terceira camada tem subnível S, P e o D, 18 elétrons. Né? N são 32, então é a quarta camada. Então tem o 4S, 4P, o 4D e o 4F, totalizando 32 elétrons. Mano, isso aí já foi, né? Acho que deu para entender, né? Bem, o que Pauling descobriu não foi só isso. O que Pauling descobriu foi a ordem com que eu coloco os elétrons nos subníveis e nas camadas. Isso foi brilhante, porque ele conseguiu medir, ele conseguiu calcular a quantidade de energia em cada subnível de cada camada. Foi um trabalho excepcional. Tá? Então, para você ter uma ideia, tá? Ele fez essa descoberta, né, e a gente encontra com isso um padrão matemático. Reparem que isso é um padrão matemático, né? Tem aqui, olha, um formato, nesse diagrama, tem um formato geométrico específico, né? Reparem que forma uma escadinha bonitinha, e depois essa escadinha começa a regredir, né? Fica de cabeça para baixo. Sacou? Mano, na natureza, as coisas replicam essas ideias. Né? Lembra lá do modelo atômico de Rutherford? Ele acertou em cheio, se baseou no modelo de sistema solar. Não foi à toa. Essas coisas geralmente se aplicam, né, na matemática, ela tem ali um encaixe certo dentro da natureza, e a gente consegue ver vários desses momentos. Né? Por exemplo, um artista que conseguia entender muito disso na ciência era Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele vinha lá o exemplo do homem vitruviano, aquele famoso desenho de Da Vinci com o homem com vários braços e tal. Ele faz todas as medidas dos membros do corpo humano, enfim, e descobre proporções matemáticas, né? Enfim, tem muita coisa dentro da matemática que a gente consegue observar dentro da natureza. E quando algo como esse tipo acontece, tá, a gente consegue, inclusive, prever, a partir desse padrão matemático, quais são as próximas descobertas. E foi justamente o que Pauling fez. Por exemplo, a distribuição eletrônica, quando Pauling propôs, não chegava nem na sétima, no 4F, parava no 5D. Parava no 5D. Não tinha o 4F, não tinha o 7, não tinha o 7E, parava, na verdade, no 7S. Não tinha aqui o 5F, nem o 6D, nem o 7P. Atualmente, a gente já sabe desses novos elementos todos aí. Né? Isso de 94 para cá, né? 94 não, porque Pauling morreu em 94, ele fez essa descoberta antes. Então, cara, a gente só seguiu o mesmo padrão. Né? A gente não precisou evoluir essa ideia de Pauling para novas descobertas. Ele já deixou pronto para coisas que ainda iam ser descobertas no futuro. É tipo, o cara previu o futuro, sacou? É basicamente isso que ele fez. Né? O que é bizarro. Mas, atualmente, a gente vê que isso é um modelo realmente aceito dentro da ideia de distribuição eletrônica. Né? Atualmente, outros modelos atômicos, como o modelo atômico de nuvem eletrônica, já não aceitam muito bem essa ideia de distribuição eletrônica. Tá? Como é que eu uso essa distribuição eletrônica? Olha, eu preciso fazer a distribuição seguindo essa ordem apresentada pelas setinhas. As setinhas que estão aqui, né? Essas setinhas, elas seguem uma ordem crescente de energia. Ou seja, da menor energia, que começa lá no 1S, a menor energia possível, até a maior energia possível na eletrosfera, que é a 7P6, lá, o final. Né? Termina aqui. Certo? Então, da menor para a maior energia. E aí, eu vou distribuindo os elétrons e onde eles acabarem, eu paro a distribuição eletrônica. É basicamente essa a ideia. Tá? Se a gente parar para pensar, quando a gente fosse distribuir os elétrons apenas pelas camadas, tá? Eu pegasse lá a camada K aqui no átomo de berílio do lado, né? Eu tenho ao todo 4 elétrons. Na camada K cabem 2 elétrons. Eu coloquei 2 elétrons na camada K, completei ela. Então, para onde é que eu vou? Não cabe mais nenhum elétron na camada K, eu tenho 4 elétrons, só distribuí 2. Para onde é que eu vou? Vou para a camada L, segunda camada. Já não cabe mais nada na K, eu vou para a próxima, né?
Na camada L, cabem 8 elétrons. Só me restam 2, olha lá, coloquei 2 elétrons na camada L. Um aqui e um aqui. Acabou. Fiz a minha distribuição eletrônica seguindo as camadas, né? Bem, se a gente fosse se guiar apenas por isso, se um átomo tivesse, sei lá, 30 elétrons, a gente só teria 3 camadas. Um átomo só teria 3 camadas. O lance é que isso não acontece, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma distribuição eletrônica aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo. Depois eu apago. Deixa eu pegar o... Deixa eu abrir minha tabela aqui para conferir. Zinco. Zn. O número atômico desse zinco é 30. Exatamente 30. Tá? A distribuição eletrônica para ele deve seguir aquela ordem ali, olha. Primeiro eu começo no 1s. Então, olha. 1s. E no S cabem quantos elétrons mesmo? 2, não é? Ó, 1s2. Aquele númerozinho 2, pequenininho lá em cima, é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível S. É isso. Beleza? Ok. Depois que eu completei esse 1s, eu vou para seguindo a setinha, vou para o 2s. E no S, mais uma vez, cabem 2 elétrons só. Certo? Depois do 2s, eu vou para onde? 2p. Beleza? Estou seguindo aqui, ó, as setinhas. Deixa eu rabiscar aqui para a gente entender legal. Ó. Eu passei pelo 1s, depois 2s, eu estou só seguindo as setinhas, ó. Depois 2p, e depois eu vou para onde? 3s, certo? Foi até agora? Beleza? Estou só seguindo as setinhas ali. Então, ó, 2s, 2p. 2p, e no P cabem quantos elétrons mesmo? 6, né? Ó, já foram quantos elétrons? Vamos contar? Já distribuí aqui, ó, 2 elétrons no 1s, com 2 aqui, 4, com 6 daqui, 10. São 30, né? Então vamos continuar a distribuição. Depois de 2p, 3s. 3s, opa, 3s, 2. Depois do 3s, o quê? 3p, e no P cabem 6. Opa, já foram 18, né? Continuando. 4S. E no S cabem 2. Ah, professor, eu não posso pegar ali um 3D, 4D e 5D, já dá 30. Não, você tem que seguir essa ordem, jovem. Sempre. Não foge da ordem. Até agora foram 20. Já estou contando, tá? Ó, já foram 20. Até ali eu já tinha marcado 10. Aqui com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. E depois do 4S eu vou para onde, cara? Depois do 4S, ó, segue aqui a setinha, 3D. 3D, e no D cabem 10. Certo? Fechou. 30. Bonitinho, né? 30 elétrons distribuídos. Ok? Bem, quantas camadas eu preenchi nisso aí? E aí? Quantas camadas eu preenchi nisso aí? Olha, eu preenchi a primeira camada, beleza? Opa. Preenchi a primeira camada, a camada 1. Camada é sempre o número da frente, lembre-se. Ok? A segunda camada é a camada 2, o número da frente aqui, ó, 2. Eu preenchi a segunda camada inteira, com 8 elétrons. Depois eu fui para qual camada? Terceira camada. Onde é que tem terceira camada? Tem terceira camada aqui, aqui e aqui, ó. Terceira camada. E a quarta camada também. Então, além da terceira camada, eu coloquei elétrons na quarta camada. Mas reparem que tem um caô aí brabíssimo, brabíssimo, brabíssimo. Olha, seguindo essa ordem da distribuição eletrônica, eu comecei primeiro pela primeira camada, depois pela segunda camada, depois terceira camada. Até aí ok, né? Mas reparem que no meio ali do 3P e 3D,
tenho 4s, é quarta camada isso. Então, eu não distribuo os elétrons por camada apenas. Eu também distribuo eles em ordem crescente de energia em subníveis. O que Pauling descobre com isso é que cada subnível também tem um nível de energia dentro. O subnível S exige menos energia para colocar um elétron nele. Depois vem o P, depois o D, depois o F. Por isso, é mais fácil colocar elétron no 4s2 do que colocar elétron no 3d10. Porque o subnível D tem uma energia tão alta que é mais fácil colocar elétrons na quarta camada do que completar a terceira. Bravo, né? Então, essa ordem da distribuição eletrônica, ela serve para destrinchar aí esse caô todo, porque daí para frente, do 4S, 3D para frente, vira uma bagunça, mano. Vira uma bagunça. Você não pode se guiar pelas camadas. Você tem que se guiar pela ordem do diagrama, pelas setinhas. Beleza? Estamos entendido? Foi? Alguma dúvida? Eita porra. O professor, na hora da prova, eu estiver fazendo distribuição, você não acha melhor fazer o diagrama ou é perda de tempo e tem um método melhor? Mano, faz o diagrama, porque em muitas daria para você fazer consultando a tabela periódica. Tem um macetão lá, eu vou mostrar mais à frente, tá? Como é que você faz isso usando a tabela periódica, sim, porque geralmente as informações que você precisa do átomo, você consegue na tabela periódica, inclusive a distribuição eletrônica dele, tá? Mas nem sempre dá para você fazer isso, tá? Tem questões onde você tem realmente que fazer distribuição eletrônica, tá vendo? Tem muita questão aqui que, mano, se você não fizer distribuição eletrônica, não vai dar certo, tá? Então, tem que saber fazer, ok? Tem que saber fazer mesmo. E aí, além aqui do diagrama, eu já escrevi aqui a ordem correta, né, por extenso, tá aqui, ó, beleza? Essa daqui é a ordem. E eu trouxe aqui um exemplo do selênio, SE, número atômico 34, parecido com o que a gente fez ali, né? Olha, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, e depois ele vai para o 4p. Mas reparem que ele para no 4p, 4. Pô, como assim, mano? No P não cabem 6? Por que tem 4 nesse P? Vamos entender. Ó, o que rolou aqui? Eu fiz a distribuição eletrônica, comecei lá no 1s, coloquei 2 elétrons aqui, aí com 2 daqui 4, com 6 10, com 2 aqui 12, 18, 20, 30. Certo? Até aqui a gente viu que era 30. Depois do 3D, vem quem? Lá na ordem, olha, vem o 4P, certo? Vem o 4P aqui, ó. Bonitinho. E aí, 4P. Mas, mano, no P cabem até 6 elétrons. Até 6 elétrons. Não quer dizer, só um minutinho que tem gente pedindo para entrar. Não quer dizer que eu tenha que colocar todos os 6 elétrons ali. Eu não tenho 6 elétrons para distribuir. Por que eu não tenho? Porque eu só tenho 34. Tá aqui, mano. 34 elétrons. Eu já distribuí 30 no 4P. Cabem até 6, mas eu só tenho 4. Então vai ficar 4 mesmo. Beleza? Eu só posso colocar um subnível incompleto no final da distribuição eletrônica. Beleza? Isso é importante, tá? Porque senão, cara, eu poderia colocar lá 2 em todos e fazer da ordem que eu quiser, né? Na maneira que eu quiser. E não é assim. Beleza? Eu tenho que colocar os elétrons, cada um em seus respectivos lugares. E só no último, se não der para completar, eu posso deixar incompleto. Não tem problema. Beleza? Vamos fazer mais um, então, para a gente entender legal esse lance do subnível incompleto. Deixa eu botar aqui embaixo outro exemplo. Olha. Prata, AG, número atômico 47. Vai dar trabalho, né? Opa. Seguindo a ordem, olha, um S, e no S cabem 2. Não vou formatar não, porque senão fica perdendo muito tempo. Depois 2S, e no S mais uma vez cabem 2. Depois 2P, e no P cabem 6. Já foram 10. Depois 3S, 2, 3P6,
4s2, beleza? Já foram 20. 3d10, já foram o quê? 30. Ok, são 47, vai dar. Muita coisa aí, calma aí. 3d10, depois do 3d vem o 4p. Então, ó, 4p6, já foram 36. Depois do 4p, 5s. 5s2, 38. Né? E depois do 5s, vem quem? 4d. 4d10. Show. Acabou, né? Foi o quê? 48. Opa, passou. Eu 4D9. não tenho 48. Eu tenho 47. Então, eu vou ter que deixar esse subnível incompleto. 4d9. Show? Beleza? Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Maneirinho, né? Bem, feitas essas distribuições eletrônicas, etc., cara, de boa, né? Eu acho que não tem muito mistério, a gente soma ali as quantidades de elétrons, já mostrei isso. Só mais duas coisas aqui para frisarmos antes de começarmos alguns exercícios. Tem dois termos que são muito utilizados aqui dentro desse assunto de distribuição eletrônica, que mais à frente vão ser importantes, que é o assunto, que é o termo subnível mais energético e camada de valência. Tá? Deixa eu tirar um enter aqui que eu dei em algum lugar e eu não sei onde foi. Foi aqui embaixo. Não foi? Sei lá onde é que eu fiz isso. Ah, foi isso aqui. Pronto. Só da formatação. Bem, o que é um subnível mais energético? Quando eu realizo uma distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica para no subnível de maior energia. Eu não estou distribuindo os elétrons em ordem crescente de energia, olha. Subníveis em ordem crescente de energia. Então, aonde para a distribuição eletrônica é o subnível de maior energia daquele átomo. Ponto. É isso. Então, ó, para o selênio, esse cara aqui que já estava feita a distribuição dele, o 4p4 é o subnível mais energético. No caso da prata, o subnível mais energético é o 4d9. Beleza? Aquele elemento que a gente distribuiu, fez a distribuição lá em cima, que era o zinco, parava no 3d10, né? É o subnível mais energético dele. Beleza? Então, o que é subnível mais energético? É onde para a distribuição eletrônica. Só isso. Foi? Alguma dúvida? Tranquilidade, né? O último termo é camada de valência. E aí esse termo é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais trabalhoso, porque ele está falando aqui de uma camada inteira. Ele não está falando só de um subnível. Ali era 4P, 4D. Ok. Aqui eu estou falando da camada. A camada é o número da frente, lembra? Então, ó, a camada de valência é a camada mais distante de um núcleo do átomo. Bem, nesse átomo ali de selênio, eu tenho 4 camadas, não é? Ó, a camada 1, a camada 2, eu vou marcar aqui nas cores como eu tinha feito antes, olha. A camada 1, a camada 2, que é aqui, tem esse cara aqui e esse cara aqui, camada 2. Camada 3, em rosa, olha, isso é camada 3, isso é camada 3, e isso aqui também é camada 3. E a camada 4. A camada 4 é a última camada, nesse caso aqui, é a camada, então, de valência do selênio. A quarta camada. Beleza? Como é que eu descubro que é a camada de valência? A camada de valência é sempre a camada mais distante do núcleo. O maior número da camada, mais distante ela está, né? Faz sentido? Então, no caso do selênio, é a quarta camada. E reparem que ele tem aqui na quarta camada, ao todo, 2 elétrons no S e 4 elétrons no P, totalizando o quê? 6 elétrons na camada de valência, ó. Nesse exemplo ali. Ok? Vamos ver a prata? Olha só. A prata aqui tem as camadas 1, a camada 2, aqui, a camada 3, aqui e aqui, a camada 4, que é essa daqui,
essa daqui e essa daqui também. E, além disso, tem a camada 5. Vou marcar aqui de uma cor, sei lá qual. Já não tem mais cor legal para marcar, vou marcar de vermelho. Então, ó, a quinta camada é a camada mais distante do núcleo, no caso da prata. E, ao todo, nessa quinta camada, ele tem 2 elétrons só. É o 5s2. Beleza? Ok? Então, além de saber o que é camada de valência, geralmente o que é importante na camada de valência é a quantidade de elétrons que tem nela. Por que camada de valência é algo importante? Bem, se você parar para pensar, é a camada mais distante do núcleo, né? Se eu pensar em uma cebola, por exemplo, cebolas têm camadas. Né? Se você cortar a cebola, você vai ver lá várias camadas, certo? Você coloca essa cebola dentro do gaveteiro lá da sua geladeira, com outras cebolas, né? Pense na cebola como um átomo. E as camadas são as eletrosferas, né? Camadas da eletrosfera. Qual é a camada de cada cebola que encosta na outra? É a camada de valência, é a última camada, sacou? É a camada mais distante do núcleo. Então, é justamente essa camada que interage com outras camadas de outros átomos. Maneiro? Beleza? Então, mais à frente a gente vai falar aí da importância da camada de valência na ligação química, enfim. Em vários momentos isso vai ser relevante. Tá bom? Foi? Alguma última dúvida? Mano, vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício. Olha lá. Questão número 1 nessa lista vem dizendo assim, ó. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Então, cara, o que eu tenho que fazer? Distribuição eletrônica dele, né? Ó, beleza. Vou lá. 22, o símbolo do titânio é TI. A distribuição eletrônica dele vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10, né? 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20. Opa, faltam só 2. Depois do 4s vem o 3d. No D cabem 10, mas eu só tenho 2, então marca aqui. Né? Reparem que a distribuição eletrônica dele é, então, letra D. Aqui, ó. Show? Beleza? Na real, nem precisava ter feito a distribuição eletrônica, era só comparar as alternativas. Só fiz para treinarmos. Beleza? Questão número 10. Também colocar tipo menos elétrons do que realmente pode ter numa camada. Aí tu tem que prestar atenção, João. Aí tem que prestar atenção. Mas daria para fazer, daria para não precisar fazer. Só comparar e tal, enfim. Sabendo bem o que está fazendo, dá para chegar lá. 10. Ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui um número atômico igual a 22, mano, já fiz isso, né? Ó, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos neles são dados por, bem, subnível mais energético do titânio foi o quê? 3D2. Tá aqui. Então lá, 3D2, letra D. Molezinho. Molezinho. Por isso que eu pulei para 10. Já tava feita a distribuição eletrônica dele. Foi mais rápido. Vamos ver outra aqui. Questão número 2. Considerando-se um elemento M. Ah, não, essa questão número 2, cara, eu vou precisar falar ainda de outros assuntos mais à frente, sobre tabela periódica e sobre números quânticos, que eu vou falar na próxima aula. Então, eu vou deixar esse lance aí da questão número 2 para depois, tá? Não vai dar para a gente fazer ela hoje, infelizmente. Porque ela vai falar aqui de elétrons desemparelhados, aí eu vou ter que explicar aquele lance das caixinhas. Só depois, melhor, tá? Fala aqui também de nome de família, isso aqui é tabela periódica, muito assunto ainda para a gente conseguir fazer essa questão. Foi mole meu isso aí, não prestei atenção nesses detalhes da questão. Enfim, próximo.
Número 3. O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio, SR, número atômico 38, em ordem crescente de energia é. Tá, o que ele me pediu ali? O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio em ordem crescente de energia. O que ele quis dizer com isso? O que é esse número de elétrons em cada subnível em ordem crescente de energia? Distribuição eletrônica. Ele está dizendo aqui, ó, a quantidade de elétrons em cada subnível em ordem crescente de energia. O que é isso aqui? Ó? Subnível 1S, a quantidade de elétrons é 2. Subnível 2S, a quantidade de elétrons é... Sacou? Ele só deu um nome diferente para a distribuição eletrônica, para confundir a gente. Tá? Cara, tem muito disso em concurso, em provas de vestibular, provas de militares. Tá? Então, olha, é literalmente interpretação de texto, né? É basicamente só isso que ele está fazendo com a questão. Porque o resto é distribuição eletrônica do estronço. O estronço, inclusive, é um ótimo nome para filho, tá? Então, quando vocês tiverem filho, vocês cogitem aí dar o nome de estronço. Vai ser lindo. Tô brincando. Mas é horrível, né? Nossa, estronço. Maravilha. Enfim. Perdoem aí pela falta de graça. Então, olha lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse cara. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20. Tá. Depois do 4s, vem 3d10. Aqui já fechou 30. E depois, 3d10, vem o quê? 4p. Né? 4p6, já foram 36. E depois do 4p, 5s2. 38, certinho, né? Parou com o subnível S completo. Beleza? 38. Foi? E aí eu quero descobrir aqui qual deles é a alternativa correta. Ó, letra A, né? Ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P6, 5S2. Bonitinho. Porque se você olhar as outras alternativas, reparem que aqui, ó, ele inverteu, ó. Certo? Ele inverteu a ordem. Aqui ele também inverteu, ó, essa ordem aqui. Né? Mas o que? Aqui também, ó, ele jogou lá para longe. Sacou? Então, questão bobinha, tá? Questão bobinha aqui, ó, mais uma vez. Então, questão bobinha, mas era só questão de prestar atenção nisso aí, nesse detalhe. Nem precisava fazer a distribuição eletrônica, mais uma vez. Só precisava conferir se estava na ordem certa, se estava tudo direitinho. Número 4. O número total de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual ao quê? Bem, aqui o bicho pegou, porque ele falou nível muitas vezes. Calma lá. O número normal de subníveis existentes no quarto nível energético. O que é nível energético, mano? O que ele quer dizer com isso? É a mesma coisa que camada. Tá? É a mesma coisa que camada. Nível energético é a mesma coisa que camada. Beleza? Foi? Nível energético. Subnível é a divisão das camadas. Nível é camada. Subnível é a divisão do nível. Então, né? A ideia é bem simples, na verdade. Tá? Então, camada, nível, é a mesma coisa. Ok? Deixa eu fazer aqui. Pronto. Tá. Vamos entender, então, o que ele quer. Ele quer o número normal de subníveis. Ele quer saber quantos subníveis existem na quarta camada. Quarto nível energético. Qual é a quarta camada? Olha, K, L, M, N. Se a gente for lá em cima, a gente vai ver que na N cabem 32 elétrons. Né? Por que 32 elétrons? Porque nela tem, nesse subnível tem, quer dizer, nessa camada tem subnível S com 2, o P com 6 elétrons, D com 10 e o F 14. Então tem os 4 subníveis na camada 4. Beleza? Então, gabarito letra D. Na letra E, 5 subníveis. Nem existe 5 subníveis nos átomos que a gente conhece hoje em dia. Triste, né? Mas
Aqui eu esqueci de marcar a letra A. Beleza? Letra D, então, no número 4, tem os 4 subníveis, subnível S, P, D e o subnível E. Oi? Número 5, questão do ITA. Mano, aí tu bate o olho assim, caramba, questão do ITA, professor. Pô, tá doido? Questão do ITA. Cara, a parte de química da prova do ITA é ridícula. Ridícula. É aquela parte da prova que o nego faz com um sorriso no rosto. Tá? A parte de matemática pode ser o catiço, mas a parte de química é ridícula. Sério. Então dá pra gente fazer de boa questões do ITA. Vocês vão ver que, olha, tá num nível tão baixo que parece prova de ensino fundamental. Triste. Tá, tudo bem. Tem algumas questões do ITA de química que são cabulosas, mas muito poucas. A chance de ser muito fácil é grande. Tá? Sério. Olha só. A configuração eletrônica do. Isso, lógico, eu acho que provavelmente essa questão é antiga também. Tá? Questões mais recentes eu acho que são mais difíceis também. Vamos lá. A configuração eletrônica do átomo de cálcio no seu estado fundamental é. Então, ele está mostrando ali o número atômico do cálcio, que é 20. O que eu tenho que fazer aqui? A distribuição eletrônica dele. Né? Vou comparar com essas alternativas. Olha, 1S, 2S, 2P, até aqui a ordem está certinha, todos iguais, né? 3S, tudo bem. 3P, né? Não vem 3D depois do 3S. Isso aqui está errado. E nem 4S. Isso daqui também está errado. Então é 3P. Até aqui, ok, letra A e letra B. E depois do 3P vem o quê? 4S, né? Não é o 3D. Então, se a gente for analisar, ó, letra A é o gabarito da questão. Moleza também, né? Mano, é um assunto tranquilo, não é um assunto difícil, tá? Não é um assunto difícil. Aí você vai e chega na questão número 6 e fica, que merda é essa, professor? Pois é. E tira o que eu disse. Quando uma questão quer ser, né, pilantra, sacanear, ela te sacaneia, tá? Quando uma questão quer sacanear, ela sacaneia. Nessa questão aqui, ele fala o seguinte: ele quer saber a distribuição eletrônica de um átomo, do átomo, no caso, em camadas E. Pô, parece que está faltando alguma coisa na questão, né? Mas não está, não. Tá? O que ele quer aqui é uma distribuição eletrônica por camadas que faça sentido. É isso. Que esteja coerente com o diagrama de Linus Pauling que a gente viu lá. Bem, a letra A e a letra B não são distribuições eletrônicas por camadas. São distribuições eletrônicas por subníveis e camadas. Então, já vou descartar a letra A e a letra B. Não é isso que ele está me pedindo. Ele está me pedindo a distribuição eletrônica em camadas. Beleza? Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui para esses caras. Olha, na letra C, ele me disse que na camada K, esse cara tem 2 elétrons, na L tem 8 e na M tem 16. Totalizando 26 elétrons. Concorda? Beleza? Vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui embaixo. Ó. Vou fazer aqui em cima. Pronto. São 26 elétrons, né? Então, ó, eu não sei que elemento é esse, mentira, sei sim, ele é o ferro. Eu acabo gravando o número atômico de alguns elementos e não tem jeito, vem na cabeça. Enfim, mas aí você precisa saber. Tá? Não faz diferença saber que elemento é ou não. Eu posso dizer que é o elemento X. Não faz. Vamos fazer a distribuição. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Até aqui foi 18. 4S2, 20. São 26. Depois de 4S2 vem 3D. 3D e no D cabem até 10. Só tenho 6 para aqui. Beleza? Ok. Repara que a distribuição aqui é a mesma da letra A, mano. Né? P6, 4S2, 3D6. Bonitinho. Mas não é isso que ele estava me pedindo. Ele não queria distribuição eletrônica por subníveis. Ele queria distribuição eletrônica em camadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elétrons tem em cada camada e vamos ver qual é a alternativa correta. É isso. Ó, na primeira camada eu tenho quantos elétrons? 2, certo? E na segunda camada? Segunda camada eu tenho aqui, ó, 2 com 6, 8. Terceira camada, 2 aqui,
com 6, 8, com 6, 14 na terceira camada. E na quarta camada eu tenho 2 elétrons. Então, reparem que essa alternativa é a letra D. 2, 8, 14, 2 é a letra D e não a letra C. Tá claro? Beleza? Ok? É a única aqui, distribuição eletrônica por camadas, é isso que eu estou mostrando aqui, que está correta. Ok? Na letra C, ele joga 2 elétrons a mais na camada M. Não é isso que acontece, né? A distribuição eletrônica não acontece dessa maneira. Foi? Alguma dúvida? Isso daí é de quebrar um pouquinho a cabeça, mas Mas deu para ir. meio confusa, né? Ele não deixa nada muito claro, né? Mas é basicamente isso. É basicamente isso que ele quer. Sacanagem também. Eu acho que, de vez em quando, eles fazem esse tipo de coisa para atrapalhar mesmo. Questão 7. Vamos lá. Um átomo que possui a configuração eletrônica tal, 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 apresenta na camada mais externa, ou seja, a camada de valência, quantos elétrons? Mano, ele já me deu a distribuição eletrônica. Só preciso descobrir qual é a camada de valência, né? Ó, vamos eliminando, então. Primeira camada, está aqui. Segunda camada, vou marcar tudo na mesma cor mesmo. Ó, segunda camada. Terceira camada, onde é que tem terceira camada? Ó, terceira. Show. Quarta camada, está aqui. Quarta camada. Tem mais alguma coisa da quarta camada? Tem. Aqui tem quarta camada. E aqui também tem quarta camada. Ó. Beleza? Quinta. Ó, quinta camada. Quinta camada. E quinta camada. Show? Opa, qual é a sexta camada, então? A sexta camada é a última, tá vendo? Não tem sétima, então ela é a última camada ali. Então, a camada de valência dele é a 6. Tem 6 aqui, tem 6 aqui. Maravilha. Ele quer saber o quê? Qual é um átomo possui configuração eletrônica, blá, 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 apresenta na camada mais externa quantos elétrons, né? Ele está me dizendo aí nas alternativas. Bem, na sexta camada, que é a camada de valência, tem 2 aqui, com 3 aqui, 5 elétrons ao todo. Gabarito, letra C. Foi. Tranquilinho, né? Nada demais. Nada demais. Ó, uma distribuição eletrônica possível para o elemento X, que pertence à mesma família do elemento bromo. Tá vendo? Está falando de família. A gente vai ter que falar de tabela periódica para fazer essa questão também. Tá? Então, vou deixar ela para depois. Tá? Eu aconselho depois vocês darem uma olhada, voltar a refazer listas de exercício. Então, vocês vão pegar isso depois, mais à frente. Questão número 9. A distribuição eletrônica do bário, número atômico 56, na ordem crescente de energia é. Vamos lá, né? Trabalhoso. Olha lá. Bário 56, pô, muita coisa. O que eu vou fazer? Malandramente, eu vou ver as alternativas e vou ver que a ordem delas. Se tiver errado, eu já vou eliminando. Tá vendo? Ó? Letra A. Vem aqui. Blá, 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 blá. 3P, 3D. Opa, já fugiu a ordem aqui, ó. Nesse trecho aqui, ele inverteu. Tá vendo? E daí para frente foi ladeira abaixo. Não foi legal, não. Próxima, olha, aqui tá legal. Ó. Na B, ele colocou certo. Na C tá errado e na D tá errado. Então, cara, eu vou me guiar aqui, ó, pela B. Até aqui tem 30. Depois 4P6, 5S2. Tudo certinho, tá vendo? 4D10, 5P6, 6S2. Vamos conferir a quantidade de elétrons para ver se está tudo certo. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, né? 56. Bonito. Letra B, então, é o gabarito dessa questão. Foi? Tudo bem? Ele inverte aqui também, ó, e inverte aqui. Então, a única alternativa possível é letra B mesmo. Ok? Beleza, senhores? Alguma dúvida? Já fez a 10.
Fechamos aqui, então. Alguma última dúvida? Ah, deu bagulho errado. Tanta coisa aberta aqui que eu estou perdido, né? Bem, então, espero que tenha sido bastante clara. Essa aula foi diferente, né, das aulas anteriores. Não sei se vocês estão acostumados com aulas online, tá? Eu espero que tenha sido bastante dinâmico, que ninguém tenha dormido aí na minha aula, mas foi o melhor que a gente tem, né, como fazer. Infelizmente, não tá dando para ter aula presencial, né? Eu acho que é importante também a gente respeitar, né, esses momentos, porque o bagulho está sinistro aí fora, né? A gente está tomando gente aberta, então não faria muito sentido a gente manter uma aula com, sei lá, já estava batendo quase 20 cabeças numa sala, né, sem, sem respeitar isso tudo, né? Eu acho que é importante sim a gente respeitar, mas é aquilo que eu estou falando para vocês também, a gente tem que tentar manter o foco, não perder as esperanças aí e fazer dar certo, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer problema, a gente está online, tá? Vocês já montaram o grupo de WhatsApp, não é? Eu sei que você já deve ter grupo de WhatsApp aí. Incluam os professores nos grupos do WhatsApp, não tem problema não. Eu faço parte de vários outros grupos aí de alunos, não tem caô com isso também não. Mano, só não vem me encher o saco de madrugada, aí é sacanagem também, preciso dormir, né? Dormindo, pô, também, né? Sou gente, né? Mas, pô, tiro dúvida, sem caô mesmo, sem problema, tá? Pode me perturbar, eu vou demorar para responder de vez em quando? Vou, mas vou te responder uma hora ou outra, tá? Sempre respondo, tá bom? Beleza? Ok? Vou escrever aqui, quem for a DM do grupo, coloca lá, tá? Daqui a pouquinho eu escrevo. Só vou encerrar aqui a aula, vou terminar essa gravação e aí eu escrevo aqui no chat, jogo rápido. Falou, gente, valeu.